Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Medicina do Estudante. Hoje nós vamos falar sobre doenças fúngicas, principalmente a paracoccidioidomicose. Vão ser uma série de aulas sobre esse assunto e o primeiro deles é esse. Então, para não perder mais tempo, o que é essa doença? É uma micose sistêmica, causada por um fungo e que tem natureza granulomatosa crônica, ela vai formar granulomas, ou seja, é uma doença que atinge vários órgãos formando granulomas. O seu histórico, ela foi descoberta aqui no Brasil, em 1908, por Adolfo Lutz. Ela tinha um nome mais diferente, não era o nome de paracoccidioidomicose. Ela recebeu essa nomenclatura inicialmente e depois, em 1930, foi então descoberto seu agente etiológico, que foi denominado de Paracoccidioides brasiliensis. E apenas em 1946, lá em Medellín, foi que ela recebeu o seu atual nome. A epidemiologia, ela é a oitava causa de morte entre as doenças crônicas, então é uma doença bem prevalente, que tem uma alta mortalidade. Ela não é de notificação compulsória. Veja que tendo uma prevalência tão grande e uma mortalidade tão alta, ela não é obrigatoriamente de compulsão, de notificação compulsória. Ela tem relação com a AIDS, então pacientes aidéticos tendem a ter mais doenças, e essa doença principalmente ela vai atingir homens na faixa etária de 30 e 59 anos. Além disso, na maioria das vezes, esses pacientes são tabagistas e alcoolistas, e alcoólatras. Além disso, a doença tem uma razão de 22:1, ou seja, muito mais homens é atingido do que mulheres. Isso porque as mulheres possuem a produção aí dos estrógenos, e esses estrógenos é o que inibe a multiplicação fúngica. Ele é um fator protetor, o hormônio feminino é um fator protetor contra a doença. E aqui no Brasil a doença vai ser principalmente mais frequente no estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Rondônia. Além disso, a doença vai ser restrita na América Latina, como eu já disse, e pensando aí em países que possuem a maior taxa de prevalência seria o Brasil, a Venezuela e a Colômbia. Quanto à etiologia, então o fungo é da família Uniginaceae, do gênero Paracoccidioides e da espécie brasiliensis. Só que não existe apenas a espécie brasiliensis, existe a espécie do tipo Lutzi, Então são duas espécies também que podem causar essa doença fúngica. É um fungo termodimórfico, o que significa dizer que dependendo da temperatura ele tem duas formas: abaixo de 28 graus a forma de micélios e em temperaturas de 37 graus a forma de leveduras. Existem espécies filogenéticas, E aí, pensando no Brasil, as principais espécies filogenéticas seriam a S1A e a S1B, aqui no país. E aí, como é que acontece o ciclo? Então, trabalhadores aqui, principalmente de plantações, em contato com solos contaminados com o fungo, eles vão acabar aspirando, vai entrar pelas vias aéreas durante a inspiração, vai acometer aí o pulmão e vai haver um processo inflamatório da doença que nós veremos agora aqui nessa fisiopatologia. Então, o que acontece? Os fungos chegam aos pulmões, causando uma pneumonite, um foco inflamatório que nós vamos denominar de polo pariquematoso. Em seguida, do pulmão, esse fungo vai se disseminar por via linfática para os brônquios e nós vamos denominar de polo ganglionar. E aí a união desses polos, tanto pariquematoso como ganglionar, vai formar um complexo primário paracoccidioídico, que esse complexo vai ter um fim ou não. Se a resposta for satisfatória, nós vamos chamar essa resposta satisfatória do tipo TH1. O que é que vai acontecer? Linfócitos vão produzir interferon alfa, e esse interferon gama, não alfa, desculpa, o gama, vai produzir uma morte contra esses fungos. Eles vão matar os fungos e aí vão ter poucos anticorpos. Se eu matei os fungos, não tem para que ter tanto anticorpos, pensando aí nessa doença. E esse interferon do tipo gama vai estimular macrófagos, e esses macrófagos vai fazer aquele famoso granuloma, o que vai acabar tendo uma involução e a cicatrização, ou seja, o paciente pode ficar curado. Só que nesse granuloma, onde houve a contenção do fungo, ele pode reativar e causar a doença novamente em algum momento. Então acredita-se que a criança que é infectada pelo micro-organismo, e na vida adulta ela vem e desenvolve de alguma forma também a doença. E aí essa reativação nós chamamos de reinfecção endógena.
E aí nós temos outro polo aqui, seria a resposta do tipo ineficaz. Então, se tem uma resposta satisfatória, tem cura, né? Tem uma contenção. Se não tem a resposta satisfatória, que a gente tem uma resposta ineficaz, marcada aí por uma resposta do tipo TH2 e TH9. O que é que vai acontecer? A resposta TH2 e TH9, ela vai estimular a produção de interleucinas, né, e alta produção de anticorpos, porque essa resposta estimula linfócitos do tipo B. Então, por isso que tem muito anticorpos. Só que esses anticorpos, elas são ineficazes. Veja, os linfócitos B produzem anticorpos, mas não são eficazes para matar o fungo, ok? Então, não adianta nada. A doença acaba se multiplicando, né, os fungos, e se disseminando por todo o corpo. Então, aqui é um problema que vai acontecer principalmente em imunossuprimidos. E aí nós temos a formação do famoso granuloma, né? Como é que ele se forma? Quais são as características dele? Então, existe inicialmente uma infecção tecidual, né, quer seja pulmonar, principalmente, que vai gerar inflamação, e em seguida células mononucleares, né, linfócitos, macrófagos e histiócitos vão aí tentar conter esse fungo de alguma forma, o que vai acabar gerando a união de macrófagos, que formam aí células gigantes, e as células epitelióides, que é o marco do granuloma. E aí podemos ter dois polos, um polo hiperégico, ou seja, uma resposta exacerbada, uma resposta eficaz, que é uma resposta, né, um polo benigno, que vai causar apenas uma doença localizada, né? E esse granuloma vai ter poucos fungos, porque tem uma resposta capaz de matar os fungos. Já no polo anérgico, ou seja, a resposta é pouco eficaz, a doença vai acabar tendo uma malignização, né? E vai ser disseminada, porque não teve como conter os fungos. E aí o que acontece é que esses granulomas contêm muitos fungos, o que então seria a formação do granulomas e os polos hiperégicos e anérgicos. Pronto, então depois que nós vimos a epidemiologia, a etiologia e vimos também a questão da formação do granuloma e da fisiopatologia, nós vamos para a classificação. Como é que é essa classificação? Nós temos uma forma regressiva, e essa forma regressiva é uma doença benigna. São um paciente que apenas apresentou manifestações pulmonares e houve regressão mesmo sem tratamento. Por isso o nome de forma regressiva. E existe uma forma progressiva, que é dividida em forma aguda, crônica, mista, orgânica e residual. São vários tipos dentro dessa forma progressiva. Na forma aguda ou subaguda, o que acontece? Ela é mais prevalente em crianças, adolescentes e adultos jovens, que pode também acabar recebendo o nome de forma juvenil. Ela tem duração de 2 meses, daí o nome aguda, ok? E quais são as suas manifestações clínicas? Linfonodomegalia, hepato ou esplenomegalia. Lembre-se que esse fungo ele gosta do sistema retículo endotelial, ou seja, aquele sistema do linfonodo, do fígado e do baço, ok? Ele tem acometimento mucoso e pulmonar também, né? Mas só que vai ser baixo, vai ser pouco frequente ou até ausente também durante essa infecção aguda, essa forma aguda. E ele pode ter 4 fases, chamada de A, B, C, D, né, conforme o nome. Então são 4 formas clínicas da forma aguda. Uma com adenomegalia superficial, uma com comprometimento abdominal ou digestivo, uma com comprometimento ósseo e outra com outras manifestações clínicas que não sejam essas. Então são várias formas clínicas. E aí ela pode ser classificada dessa forma aguda ou subaguda quanto à gravidade da doença. Pode ser moderada ou grave. Na moderada, o paciente vai apresentar todos esses achados: hepato, esplenomegalia ausente, ela vai ter o comprometimento do estado geral ausente, vai ter acometimento de outros órgãos? Não. Então, se ela preencher todos esses critérios, vamos chamar de forma moderada. Se ela tiver 3 ou mais dos seguintes achados agora, né? Comprometimento de baço e fígado. Se tiver aparecimento da doença em outros órgãos, por exemplo, se ela tiver uma reação intradérmica negativa, então 3 ou mais desses classifica a doença, né, como forma grave. E aí nós vamos para a forma crônica. A forma crônica ela é mais prevalente em adultos, diferente daquela forma aguda ou juvenil, né, que ela é presente mais em crianças e adultos jovens. Ela vai ter a sua sintomatologia acima dos 6 meses de idade, 6 meses, né, de tempo, e esse acometimento vai ter que ser, via de regra, pulmonar. Então, o pulmão geralmente está acometido. Além disso, vai ter a presença de adenomegalia, pode ter, mas não é tão dominante como na forma aguda.
E aí nós temos a forma leve, crônica leve, a forma crônica grave. Qual a diferença entre as duas? Vamos ir comparando para poder entendermos. Então, na forma leve, o paciente tem um bom estado geral e nutricional. Já na forma grave, ele não tem esse bom estado geral, ele tem um péssimo estado geral e nutricional. Na forma leve, ele tem um emagrecimento menor que 5%, ele perde cerca de menos que 5% do peso corporal. Na forma grave, ele perde mais que 10%. Na forma leve, crônica leve, ele tem lesão pulmonar ou das vias aerodigestivas superiores de forma leve ou ausente, mas na grave ele vai ter uma grande lesão pulmonar e do tegumento. Além disso, na forma crônica leve, o tipo de adenomegalia inflamatória não supurativa. O que quer dizer isso? Significa que os linfonodos eles não coalescem, eles não são dolores, eles são móveis. Já na forma grave, o que ele vai ter é uma adenomegalia do tipo tumoral, aquela que coalesce, aquela que adere ao plano profundo e que dói na palpação do linfonodo. Não atinge órgãos na forma crônica leve, na forma crônica grave atinge os órgãos. Na forma crônica leve existem poucos anticorpos e a reação intradérmica é positiva, ou seja, por que há poucos anticorpos? Porque conseguiu-se combater os fungos. Então, se tem fungos, se não tem fungos, para que tanto anticorpos? Já na forma grave vai ter muitos anticorpos, e esses anticorpos, como nós já dissemos, vai ser incapaz de combater o fungos. Então vai ter muitos anticorpos e o teste cutâneo é negativo, por exemplo. E a forma crônica moderada é uma forma que está entre uma e outra, seria a forma intermediária, ok? Outras formas da doença agora. Então existe a forma mista ainda, né, aquela que apresenta sintomas tanto da forma aguda quanto da forma crônica e que dificulta um pouquinho a classificação, não tem como saber, né, de onde ela vem. E a forma orgânica isolada. Então nessa forma orgânica há o comprometimento de apenas um órgão, em sua maioria os linfonodos, não atinge pulmão nem outras estruturas, apenas esse órgão. Nas formas residuais são muito comuns na PCM, né, que é a paracoccidioidomicose, pois o paciente sempre apresentará sequelas pulmonares. Então, quando o paciente apresentar sequelas, nós vamos chamar de formas residuais. A PCM nos diversos órgãos, então pode ter o acometimento de vários órgãos, como nós vimos. E como que se apresenta o quadro clínico nessas situações? Nos pulmões, o paciente vai ter uma fibrose pulmonar, um comprometimento pulmonar do tipo obstrutivo, então fica difícil retirar, né, o CO2. Né? O paciente tem muito ar, mas ele não consegue tirar, que a gente chama do padrão obstrutivo. Tosse matutina de espinéus expostos, também o paciente pode acabar apresentando. Além disso, né, nessa forma pulmonar que veja que ele tem no raio-x um formato de asa de borboleta, né, seria esse infiltrado aí pulmonar que forma essa característica radiológica em asa de borboleta. Nós temos outros órgãos como lesões em mucosas, né, principalmente aí formando uma ulceração nas mucosas orais ou também nariz pode acontecer. Adenomegalias, né, principalmente nas cadeias cervicais, né, as cadeias submandibulares, né, pré ou retroauriculares também pode acontecer. Lesões em pele, e aí pensando em membros, né, abdômen, rostos, órgãos genitais. E no sistema nervoso central pode haver, né, infecção fúngica do sistema nervoso central, gerando aí essas lesões, né, múltiplas aí em órgãos com repercussões sistemáticas, causando epilepsia, né, crise convulsivas, dentre outros sinais e sintomas. Nas suprarrenais, essa infecção pode causar insuficiência adrenal, né, das supraadrenais, cursando aí com fadiga, emagrecimento, hipotensão arterial e hiperpigmentação da pele. No aparelho digestório, pode causar diarreia, constipação, má absorção e ulcerações em mucosas. E na medula óssea, pode causar lesões medulares, causando anemia e leucopenia. No aparelho urogenital, pode haver aumento dos testículos e próstatas, causando alterações urinárias. E aí nós vamos novamente dar uma pausa para passarmos para a parte 3 da doença, ok? Para não ficar tão extenso. Então, eu aguardo você na próxima aula.